Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Grande Ponto podcast com vocês aqui no nosso canal do portal Grande Ponto no YouTube. Hoje nós estamos aqui, vamos debater aqui um pouco sobre saúde, sobre estética também. Estamos com o nosso convidado aqui conosco, é o José Sandro. Dr. José Sandro, ele é cirurgião bucomaxilofacial. Esse trava-língua, eu estava treinando ele aqui a gente começar para eu não ter perigo de eu errar. Como é mesmo, Danilo? Cirurgião bucomaxilofacial. Essa daí é Treinou difícil. bem. Essa é difícil, mas eu passei no teste aqui. Então, nosso convidado de hoje é Dr. José Sandro. Então, eu e Estênio Dantas aqui mais uma vez, né, Estênio? Vamos tratar de muitos assuntos relacionados aí à cirurgia, né? A questão de estética também, de odontologia com o Dr. José Sandro. Doutor, primeiro o senhor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso Grande Ponto Podcast. Obrigado, Danilo. Obrigado, Estênio, pelo convite de participar aqui do podcast de vocês. Estava ansioso por essa participação e já vinha desenhando isso há algum tempo, né? E aproveitar para a gente conversar um pouco sobre esses temas que você mencionou agora. O nome é um pouco difícil. Eu estava até nervoso, viu? Não vou o nome mentir. é um pouco difícil, mas é porque ele faz menção, né, à nossa área de atuação. Na verdade, esse nome ele não é ao acaso, né? É um nome derivado lá de muitos anos, uma especialidade que ela é histórica, né? Mas que ela se consolidou nos Estados Unidos. E aí o americano ele chama, né, de Oral and Maxillofacial Surgery, cirurgia oral e maxilofacial, mas que quer dizer a área na onde a gente pratica, né? Onde a gente faz nossas intervenções. Fala, Estênio. Dr. Zé Sandro é um velho conhecido, né? Eu sou paciente dele há muitos anos e já fiz vários procedimentos, várias cirurgias. A primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer, aliás, vamos começar do início. O senhor é de Jardim de Piranhas, né? Exato. Do Rio Grande do Norte. O que leva você nasceu, viveu quanto tempo em Jardim de Piranhas? Essa história é muito interessante e muitas pessoas perguntam. Eu tenho um sotaque ainda muito carregado, mas a história é muito, muito interessante. Minha mãe, na juventude, naqueles movimentos, né, migratórios da década de 60 e 70, meu avô foi para Minas Gerais trabalhar na fazenda de uma pessoa. Minha mãe ainda era adolescente e morou lá por alguns anos, uns 2, 3 anos. Depois ela voltou e casou, né? A minha família toda do interior do estado, de Jardim de Piranhas. E quando eu nasci, por algum motivo, eles decidiram voltar para lá. Então, quando eu me despertei, né, quando eu olhei para o mundo, eu já morava em Minas Gerais. Eu não tinha, naquele momento, nenhuma conexão. Eu vim conhecer minha família, meus avós, em 1980, eu estava com 9 anos de idade. Então, por isso também essa diferença, né? Mas que depois, com o passar dos anos, quando chegou na época de fazer faculdade, aí eu voltei para Natal e aí já moro aqui há mais de 30 anos. É uma pergunta intrigante, né? Criança, pelo menos da minha geração, queria ser jogador de futebol, astronauta, né? Hoje em dia as crianças querem ser influencers, né? TikTokers. E cada geração tem uma fase. O que leva uma criança a querer ser dentista, cirurgião dentista? Porque não é uma coisa agradável aos olhos de uma criança, por exemplo, sentar num consultório odontológico. Sua experiência pessoal? Na verdade, assim, eu morava numa cidade, né? Era uma comunidade rural, né? Eu sempre gostei muito, né? Eu tinha os amigos, tinha sítio, né? Lá em Minas Gerais é muito comum, fazenda, pequenas propriedades. E eu saía da escola, ia pro sítio lá de um amigo, passava o final de semana. Eu sempre gostei muito disso, né? Tanto é que até hoje eu prefiro ir pro meio do mato do que ir pra praia. Mas até a adolescência não tinha isso muito definido. A questão é que você chega num determinado momento, você tem que sair para estudar. Lá a cidade era muito pequena, não tinha a menor condição de ficar. E na minha família eu tenho uma tia que é cirurgiã dentista. E quando elas resolveram me trazer para Natal, claro que você acaba exercendo alguma influência, né? Você acompanha, acha legal, mas foi uma coisa muito natural, não foi programado, né? Então, não tive, na verdade, essa perspectiva de eu quero ser dentista, né? Isso foi naturalmente se moldando
à medida que eu fui interagindo aqui em Natal. E o passo seguinte, depois da sua formatura, na UFRN, Aí sim. Partiu para a cirurgia. Aí sim, é uma história bem interessante. No ano de 1991, se eu não estou equivocado, teve uma greve que durou uns 6 meses na UFRN. Foi uma greve muito longa. E eu tenho um grande amigo, que ele é médico, na época ele estava no 5º, 6º ano de medicina, e tinha lá os plantões no hospital, antigamente o Valfredo Gurgel ainda, né? Hoje é o Clóvis Sarinho, o pronto-socorro, mas era o Valfredo Gurgel antigo. E naquela época era muito comum, né, a gente já durante a graduação fazer estágios no hospital. E eu ia com ele, né, ele ficava acompanhando, aí naquele momento foi criando assim, foi crescendo em mim esse fascínio pela cirurgia, né? Então estava muito tempo dentro do hospital. A gente atendia aqueles pacientes com acidente de carro, é muito comum na época também, acidente de bugre, né? O pessoal ia passear nos bugres, nas dunas, batia a cabeça, enfim. E aí foi ali que eu realmente criei o direcionamento. Ali eu falei, não, eu quero fazer como especialidade cirurgia bucomaxilofacial, porque é uma coisa que me atraía bastante. Agora, isso aí é só o início da trajetória, né? Porque a trajetória do senhor é bem... O senhor já estava dizendo aqui, antes de a gente entrar no ar, né? A quantidade de compromissos profissionais que o senhor já assumiu, já cumpriu. Se puder aí resumir, né? Já foi bastante resumida aqui a sua trajetória até hoje, mas puder resumir, desde quando você saiu da universidade, como é que foi os seus primeiros contatos, como é que você chegou Você já contou aqui a gente também que chegou a trabalhar para o Exército, né? No Hospital de Guarnição do Exército aqui em Natal. Como é que foi essa trajetória do seu profissional até chegar hoje aqui em Natal? Eu terminei o curso de odontologia no UFRN em 1994. E na época, como eu gostaria de fazer a residência em cirurgia, aqui na região nós não tínhamos muitos cursos, muitos programas de formação. Então eu decidi ir para São Paulo, né? O Hospital das Clínicas, é um serviço da Faculdade de Medicina da USP, mas que dentro desse serviço tinha especialidade, tem até hoje, né, o serviço de cirurgia, que é coordenado pelo grupo de cirurgiões dentistas. Então, fui para São Paulo, fiquei lá por 5 anos e meio, quase 6 anos. Nesse período, eu fiz um programa de residência, que eram 3 anos full time dentro do hospital, morava dentro do hospital, na verdade, e tive oportunidades, né, de ser contratado como cirurgião pela Fundação Faculdade de Medicina. Fiz um concurso na época do Hospital Ipiranga, também passei e fiquei trabalhando como cirurgião. No início dos anos 2000 surgiu uma oportunidade, um convite de um colega aqui de Natal, que ele havia montado uma clínica, e ele falou, você não quer ir lá trabalhar com a gente? E eu meio que já estava, São Paulo já tinha dado, né, já tinha passado um tempo significativo, e eu aceitei esse desafio. Então voltei para Natal, quando eu voltei eu comecei então minha clínica, trabalhando na clínica privada, e simultaneamente fui selecionado para o serviço do Hospital de Guarnição de Natal, aqui do Exército Brasileiro, onde eu servi por 7 anos, né, como oficial temporário, mas lá o meu papel cuidava da parte de cirurgia oral. Foi uma época bastante rica. Finalizando esse período, coincidiu, né, de uma outra oportunidade na carreira acadêmica, que eu já estava, né, eu já vinha namorando com a carreira acadêmica já fazia algum tempo, eu já tinha na época concluído o meu mestrado, e aí surgiu a oportunidade, eu fiz o concurso e desde 2010 eu sou professor associado do Departamento de Odontologia da UFRN. Foi uma caminhada bem tranquila. Uma caminhada tranquila, mas com muitas conquistas pessoais, né? Que são importantes aí, que muita gente tenta também, poucos conseguem, né? Muita gente tem dificuldade, mas o doutor José Santos tem uma trajetória profissional de destaque, né? Eu estava também aqui com o currículo do senhor, mas o senhor já resumiu a trajetória inteira aí da profissional que o senhor teve desde quando se formou até chegar aqui hoje. E hoje o senhor trabalha com uma clínica particular própria, não é isso? Já faz um tempo a gente tinha, né, essa vontade de também atuar no ramo, né, assim, empresarial. A odontologia ela não deixa de ser um ramo, você precisa empreender. E nós chegamos no momento que a gente decidiu que queríamos fazer uma clínica própria para poder também passar da nossa filosofia, né, do nosso jeito de trabalhar, aquilo que a gente acredita como valor, né, de tratar pessoas, não só usar técnicas.
E aí nós começamos esse empreendimento na clínica privada, eu e minha esposa, nós somos sócios, e eu divido essas atividades hoje na minha carreira acadêmica com a minha atividade... O nome da clínica? Nature. Fica ali na Avenida Campos Sales, no Manhattan Business, né? Aquele prédio recente. E a gente tem lá um espaço bastante aconchegante, né? Que a gente faz a nossa prática clínica diária. Agora, a maioria das pessoas que procuram o atendimento do senhor procura com qual objetivo? Odontologia é uma área multifacetada, né? Nós temos procura para resolver problemas funcionais. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente atende pacientes, por exemplo, que têm aquelas alterações nos maxilares, né? Chamadas paciente que procura por cirurgia ortognática. A mandíbula é muito grande ou muito pequena, isso acaba gerando problema na mastigação, muitas vezes também na autoestima da pessoa, né? Impacta na pessoa até conseguir um trabalho. Então, a pessoa procura direcionado para isso. Mas também, pessoas que precisam, por exemplo, de reabilitação, de implantes dentários, elas nos procuram para poder mastigar melhor, né? Para ter um sorriso mais bacana. E outras situações também que as pessoas não fazem nem ideia, né? Que nossa especialidade trata, né? Como cirurgias de tumores da face, esses acidentes automobilísticos, né? Embora muitos deles sejam tratados no ambiente hospitalar, ele não chega aí para o consultório, mas depois, numa segunda etapa, tem toda uma fase de reabilitação que a gente faz o atendimento no consultório. Doutor Sandro, eu vou citar o meu caso, né? O senhor conhece muito bem. Eu perdi a minha dentição superior aos 18 anos de idade. E usei prótese, né? Era do interior, não tinha muitos recursos e a solução era extrair dentes, né? Então, extrair inclusive dentes que eram bons, né? Tá precisando extrair, vamos extrair logo tudo, colocar uma prótese e está resolvido. Essa era a cultura à época, principalmente nas pessoas de baixa renda, né? Até hoje existe muito isso. Passados 20 e poucos anos, o uso dessa prótese começou a me incomodar muito. Eu simplesmente mastigava e feria a gengiva, né? O senhor lembra muito bem do caso. Minha arcádia dentária ela foi sendo consumida ao longo dos anos e virou praticamente uma navalha que cortava a gengiva, né? Quer dizer, o meu caso era uma função extremamente funcional. Eu sofria com isso. Eu não tinha mais condições de usar uma prótese. Creio que muitas pessoas que estão nos assistindo tenham esse mesmo caso. Eu estou falando de um caso prático, né? Num caso real. Estética, para mim, foi o mínimo. Mas eu, como jornalista, por exemplo, interferia na minha dicção, na minha mastigação, na minha digestão. Recentemente eu comecei a fazer um tratamento e a médica disse: você tem disbiose. Não sabia o que era, também ela foi me explicar. Simplesmente, quando ela terminou de dizer o que era, que, né, eu estava com a barriga muito elevada, tal, eu disse a ela: é porque eu há 4 meses estou num tratamento e eu não estou conseguindo mastigar os alimentos de forma adequada. Eu fiz os implantes e tal. Quer dizer, eu adquiri um problema devido ao problema dentário, questão de mastigação. Eu queria que isso desse uma explicada assim, até citando como eu citei o meu caso aqui, para as pessoas que... Tem muita gente do interior que nos vê, né? Nós temos uma penetração muito grande no interior, né? Pessoas... Existe idade para fazer implante, para fazer reabilitação oral? Existe... Faça-se um panorama bem simples e prático para que as pessoas mais simples possam entender, assim. Muito bom. O primeiro aspecto interessante dessa história é porque ela é comum. Ela é comum. Quando a gente começa a tratar os nossos clientes, nossos pacientes, o Brasil como um todo ele tem um histórico que foi um histórico ruim nesse sentido. E isso se repete. A pessoa morava numa área mais afastada, vamos dizer, do grande centro. Ele tinha lá uma dor de dente. E ele ia procurar o tratamento.
E muitas das vezes o tratamento que era oferecido ou que estava disponível era a extração. E sempre, né, pensando na perspectiva de que poderia haver outro tipo de tratamento. E com isso toda uma geração de pessoas acabou passando por essa experiência. Existe uma relação muito direta entre o tecido mole da face, o dente e o osso. E toda vez que alguém perde um dente, é natural, de uma maneira muito natural, que aquele osso ele vai diminuindo de tamanho. Ele é absorvido. Ele reduz aquele formato, aquele volume. O organismo entende que ele não tem mais... Porque o dente é um sistema, como você citou, uma linguagem talvez mais... Não pode ser rudimentar simples. mesmo, né? É um amortecedor de um carro. Né? Ele recebe uma pressão na mastigação e ele transmite aquela pressão por meio de pequenas fibras ao redor do dente, e essa força é transmitida ao osso. Isso mantém. Uma vez que você perde o dente, que não tem mais essa associação, esse osso ele fica fora de uso, ele fica quase que inútil, então por isso ele vai diminuindo. E ao passar dos anos, claro, com algumas outras fatores, por exemplo, se você usa uma prótese, aquela dentadura, né, fazendo ali uma força descontrolada o tempo todo, esse tecido ele vai literalmente desaparecendo. E obviamente que a mastigação ela é uma etapa essencial, né, na saúde. O dente ele não é um elemento de estética. Muito pelo contrário, ele é um elemento de estética, mas ele é um elemento de função. Então, se você não mastiga, se o paciente ou se a pessoa tem alguma limitação para mastigar o alimento, ele vai engolir. E parte do processo de digestão ele começa na mastigação, ele começa ainda na cavidade bucal. Então, imagina durante um período prolongado, uma pessoa não mastiga direito, ela não digere direito e ela vai tendo repercussão em outras áreas do corpo e afetando a saúde. Então é importante que reconhecer isso, mas por outro lado, né, nós temos também, a odontologia ela evoluiu bastante. E aquilo que no passado só fazia uma dentadura, né, apoiada lá no tecido que gerava mais ainda perda, você tem hoje a possibilidade de reabilitar implantes. O que são implantes? Os implantes são elementos, né, sintéticos, são um formato de parafusos de titânio, mas que ele é colocado no osso e ele gruda no osso. Ele é um material... Tem rejeição? O implante não tem rejeição. Ele é um material que ele interage bem com o nosso organismo. Então, ele forma ali um tipo de raiz artificial. E uma vez que esse implante está fixado nesse osso, o paciente ele pode receber uma prótese em cima desse implante e ter sua mastigação totalmente reabilitada. Isso pode ser, claro, um dente único, pode ser um lado que ele perdeu, ou até em casos onde você perde todos os dentes da parte da maxila superior ou da mandíbula. E durante uma época que a gente usava, por exemplo, muito enxerto ósseo para poder fazer as reconstruções, e tirando às vezes enxerto até de outras partes do corpo, isso melhorou bastante. Melhorou porque as técnicas melhoraram, nós temos materiais que podem ser utilizados sem a necessidade de remover o enxerto do próprio paciente. Quer dizer, você precisava fazer uma cirurgia, tirar de um lugar, tirar um pedaço de outro osso para colocar na face. Também hoje... tinha o implante de osso de doadores. De doadores. Banco de ossos, né? Nós tivemos toda uma evolução. Você tem tanto o enxerto que você pode tirar de uma parte do seu corpo e transferir aqui para essa região. Você pode usar um osso de banco de tecidos e existem os chamados substitutos ósseos, que são materiais sintéticos que você aplica e esse material ele vai se remodelando e ele permite depois colocar ali um implante naquela região, devolvendo parte daquele... Quer dizer, é um osso sintético, artificial. Ele é um osso sintético muito utilizado. A principal fonte, na verdade, é o osso bovino. É um osso bovino que ele é tratado quimicamente, eliminado toda forma de tipo de material orgânico, por isso que ele não induz alergia, ele não tem nenhum tipo de problema. E você usa isso como um material que você tem ali disponível. Então você precisa fazer o enxerto. As cirurgias hoje são muito mais rápidas, mais conservadoras e com eficácia muito bom. Isso que é importante, né? A higiene,
a higiene dessa prótese aplicada, né? Eu estou perguntando para que quem está assistindo entender, porque eu tenho e eu sei como é, mas para tirar dúvida, como é que você faz a higiene? Você precisa remover de tempos em tempos? Só para as pessoas entenderem. Isso vai depender do tipo de prótese. Então, vamos imaginar que uma pessoa perdeu um único dente. Esse único dente, ele vai colocar um implante e vai colocar a coroa do dente, aquela parte branca do dente que fica visível na boca. Ela pode ser fixada no implante por meio de uma cimentação, e dela é permanente, e ela pode ser fixada por meio de um parafuso que conecta. Toda a prótese que ela é feita ou fixada por meio de parafuso, ela é mais versátil. Porque se, por exemplo, você inadvertidamente deu uma mordida lá num pedaço de osso, tem gente que gosta de abrir, né, tampa de garrafa com dente, e ele quebrou ali um pedaço daquela restauração da porcelana. Ele pode desconectar esse parafuso e reposicionar. A cimentada já não tem essa flexibilidade. Então, quando o caso é unitário, não há muito problema. Você consegue higienizar, passar fio dental, tranquilo. Se você tem uma extensão, vamos imaginar que você perdeu ali 3, 4 dentes de um lado. E você coloca 2, 3 implantes. Você não precisa fazer uma coroa para cada implante. Você pode botar 2 implantes e 3 coroas. 3 implantes e 5 coroas. Nesse caso, é a famosa ponte. Então, ela não tem conexão. Você não consegue passar o fio dental de cima para baixo. Você tem que usar fios, tem que usar escovas especiais para fazer a higienização, que ela vai, então, adicionando uma dificuldade maior. E no caso das próteses totais, que é aquela dentadura que ela é toda presa no implante, a maioria absoluta ela é feita por sistemas de parafuso e ela permite, sim, revisões, né, temporárias. Você pode ir lá, tirar aquela prótese, fazer a higienização profissional e readequar na boca do paciente. Então, na verdade, é uma questão de muita disciplina e acompanhamento que você consegue ter uma boa condição de higiene sem grandes problemas. Uma pergunta que bem básica, mas que as pessoas que não usam não sabem, né? Eu lembro que a principal, depois de 20 e poucos anos usando uma prótese inteira, né, uma peça inteira, que eu fiz o implante, a primeira vez que eu tomei café, né, eu senti o gosto, eu senti o palato, né, porque há muitos anos eu não senti o palato, que era uma prótese, fechava o palato, né? Exato. Então, o implante, além da função estética e funcional, ela diminui muito a peça, né? A peça ela fica fixada exatamente na parte óssea, né? Exato. E o resto fica totalmente livre, né? É assim, eu tive até estou falando de depoimento pessoal porque o bate-papo é interessante. Eu tive alguns problemas porque por ter passado muitos anos com a prótese solta na boca e eu passei a ter uma peça fixa, quer dizer, meus dentes naturais, né? Natural, às vezes eu cortava a bochecha interna, que eu mastigava sem querer mordia, né? Porque eu não tinha controle. Foi logo no início, alguns dias no início, né? De tão natural que é. E assim, de uma mudança. Eu dou um exemplo muito rudimentar. É como se você perdesse um membro inferior e colocasse uma prótese. Você volta a andar, você tem de volta várias coisas que você perde, né? E a função estética, uma prótese tradicional, ela resolve a questão estética, só não resolve a questão funcional, de mastigação, né, do risco de cair, de ter que tirar, limpar o tempo todo. Tem vários inconvenientes, né? Quem usa sabe o que eu estou falando, né? Uma história muito interessante que você tinha mencionado, né, inclusive em relação à idade. Eu me lembro que certa vez uma cliente me procurou e essa senhora tinha 82 anos de idade, à época. E ela procurou para fazer implante. E foi acompanhada da filha. A filha, então,
é natural, né? O filho sempre quer proteger o pai. Mas, mãe, você vai fazer isso, vai fazer implante e tal. E eu me lembro que ela falou, eu nunca esqueci disso, ela falou assim, olha, sabe por que eu vou fazer? Eu vou fazer porque todas as vezes que eu vou pro aniversário do meu neto e eu quero morder um pedaço de bolo, quando eu mordo eu fico constrangida com medo da dentadura soltar. Então, olha a situação, né? Olha que coisa simples, né? Coisa simples, simples, né? não se trata ali de estética, não. Era uma vontade que ela tinha de uma coisa básica, necessidade essencial, tão básica. Mastigar um pedaço de bolo com segurança, com tranquilidade, né? E hoje te fala, felizmente isso é possível, né? Felizmente é possível. E melhorou muito, né, Stênio? Hoje, com os sistemas de planejamento digital, com auxílio de computador, as chamadas cirurgias guiadas, né? Traduzindo para uma linguagem mais simples também, hoje você não faz nem corte direito na gengiva, né? A gente faz pequenas remoções de faixas da gengiva só no local que vai botar o implante. Não tem ponto, né? Imagina, claro que não são todas as situações que a gente consegue fazer isso, mas com a grande maioria você consegue colocar implantes hoje sem fazer grandes cortes na gengiva, não tem ponto no pós-operatório. Então, os pacientes, eles muito mais rapidamente conseguem mastigar, sente menos desconforto, né? A recuperação ela é muito melhor. Então, isso foi uma evolução fantástica, se a gente pensar num tempo curto do que já era 20 anos atrás, né? Doutor Sandro, a gente falou aqui um ponto, passou meio que despercebido, a questão da idade. Qualquer idade pode fazer esse tipo de cirurgia? Existem adolescentes que fazem esse tipo de cirurgia ou mais o pessoal a partir de alguma determinada idade? Você diz implante ou implante? Ortognática? Não, o implante ela é uma cirurgia que ela é em resposta a uma perda dentária. Se tiver necessidade... Você perdeu o dente ali por uma fratura, um traumatismo, qualquer que seja, você vai reabilitar. Claro que pessoas muito jovens, né? Vamos imaginar que uma criança está jogando futebol lá na escola e ela perde um dente permanente, né? Um incisivo central, que é esse dente aqui da frente. E ela tem lá, 11 anos de idade, 10 anos de idade. A gente procura, na medida do possível, usar algum dispositivo temporário até que ela finalize aquela sua fase de crescimento para depois ir para um tratamento com implante definitivo. Mas para a maioria das pessoas, né, a partir de 16 anos de idade, 17 anos de idade, que já teve o seu crescimento, né, facial, crescimento craniofacial concluído, isso não é um problema. E do outro extremo, o que contraindica uma cirurgia dessa é o seu estado de saúde. Eu opero bastante, né, pacientes que procuram, por exemplo, tomam anticoagulante. O anticoagulante é um tipo de medicamento que a pessoa teve um infarto, ou fez uma cirurgia cardíaca. Então ele toma lá todo dia AS, ele toma um xarelto. Então são medicações que ela interferem na sua coagulação sanguínea. Ela aumenta o risco de sangramento. Então muita gente quer fazer e fica com medo, por exemplo, porque toma esse tipo de medicação. E isso não é contraindicação de jeito nenhum. Hoje nós temos duas situações que a gente não recomenda a princípio fazer implante. É o paciente que teve câncer de cabeça e pescoço e fez radioterapia. Ele precisa esperar um tempo, aí vai depender da dose da radiação, mas não antes de 1 ou 2 anos você vai fazer implante num paciente desse. Ou pacientes que tomam medicamentos que chamam bifosfonatos, que está muito em voga hoje, muito prescrito para tratar, por exemplo, osteoporose. Mas é um tipo de medicamento que ele pode interferir na cicatrização óssea. Então a gente precisa avaliar, né, em que estágio o paciente está tomando a medicação, para que ele está tomando a medicação, para ir junto ali com a conversa com o médico, traçar uma estratégia específica. Mas tirando essas duas situações, qualquer pessoa em potencial pode receber um implante. Qualquer idade, sem problema. Isso é importante, né? Porque tanto dos mais jovens como também dos mais idosos, né? Tem gente mais idosa que fica também receosa, né? De participar de uma cirurgia, de ter que tomar, sei lá, algum medicamento. Após cirurgia, como é que funciona o pós-cirurgia? A recuperação é rápida? Tem algum problema depois da cirurgia que esses idosos, essas pessoas que precisam passar, acabam tendo que enfrentar ou é tranquilo?
Esse é um tema muito interessante e eu acho oportuno a gente conversar sobre isso. Nós temos hoje uma ideia, né, e isso é de certo modo propagado também, de que os procedimentos eles são todos muito simples, todos muito rápidos e sem nenhum tipo de necessidade de cuidado. Qualquer cirurgia que você faz, você tem uma resposta inflamatória. Imagina você pisou num prego no meio da rua, você passa ali 2, 3 dias com seu dedo dolorido. Não tem como. Né? Então, o cuidado que nós temos com os nossos pacientes em termos de pós-operatório é fazer cirurgias muito conservadoras. Cirurgias que manipulem menos o local da cirurgia. Usar medicações como analgésicos, anti-inflamatórios. Orientar a dieta, isso é extremamente importante. Você faz uma cirurgia de implante, você não vai conseguir se alimentar normal nas primeiras 48 horas. Claro que você vai ingerir uma dieta mais pastosa, mais líquida, mais gelada, e dependendo do tipo de cirurgia, da extensão dessa cirurgia, isso pode se prolongar por alguns dias. Mas não é nada que vá te tirar de cena. Né? Eu recomendo para os meus pacientes, por exemplo, eu recomendo ali 4, 5 dias de repouso e de cuidados, isso costuma ser suficiente na maioria dos casos. Aquele sacrifício, isso aqui é um sacrifício, né? Mas é algo que vale a pena, né? Para o benefício que você vai receber, o paciente vai receber. Sem sombra de dúvida. Doutor Sandro, e uma pergunta muito básica, né? Não precisa falar valores, mas assim, hoje é um procedimento muito caro, é muito inacessível. Como é hoje isso? Já se falavam antigamente, até de forma irônica, dizia assim, eu coloquei um carro 0 km na minha boca. E se o SUS oferece algum tipo de tratamento semelhante? 2 coisas importantes. Eu também trabalho no serviço público. O que a gente tem que entender é o seguinte, o implante dentário, quando ele foi criado na Europa. Ele foi criado lá fora. E quando ele foi introduzido no Brasil como prática clínica, era natural, isso era comercializado em dólar na época, final dos anos 80 para os anos 90. E isso criou, né? Isso criou um certo estigma de que os tratamentos eles eram inacessíveis. Só que a economia do Brasil melhorou. Né? Hoje nós temos várias empresas que produzem implantes, algumas até nacionais, de excelente qualidade. Isso viabilizou muito o tratamento. Nós temos uma fábrica Nós temos uma fábrica, nós temos um colega aqui em Natal, né, o Dr. Dalton Rodrigues, ele fundou uma empresa Singular Implantes e ele fornece, ele vende implantes para todo o Brasil. Ele fabrica os componentes. Então, isso tudo, esse contexto, né, de uma economia, da redução do custo, da própria fabricação nacional, isso facilitou muito. Então, de modo nenhum. Hoje, pelo contrário, você consegue fazer grandes reabilitações de modo bastante acessível. No serviço público, existe uma política, né, existem algumas normativas em termos de SUS para tratar os pacientes desdentados totais. O SUS ele tem uma possibilidade, né, de que alguns pacientes possam receber um número específico de implantes que o SUS até cobre. Qual que é o grande problema? O tratamento ele não é relacionado apenas ao material. Nenhum tratamento é o material. Né? O profissional ele não vende material, ele presta um serviço. E existe toda uma cadeia ao redor desse serviço. Por exemplo, o paciente ele precisa de fazer uma tomografia. O paciente ele tem um implante, mas ele precisa da medicação no pós-operatório. Quando chega na fase da prótese, ele precisa de um apoio de um laboratório, né, para fazer a parte estética. E tudo isso é um contexto que, mesmo que existe lá, o SUS cobre tantos implantes para o paciente, mas na prática isso não se traduz, porque acaba sendo inviável. Né? Então, nós temos uma alternativa, né, no departamento de odontologia da UFRN. Os pacientes eles têm essa opção
de receber esse tratamento, mas a universidade ela também não faz o subsídio total, né? O que nós fazemos na universidade é ajudar essas pessoas que têm a necessidade e ele não tem nenhum tipo de custo em relação ao cirurgião. Fica mais acessível. Mas o material, por exemplo, ele tem que conseguir de alguma maneira. A pessoa que se interessa por isso, qual o primeiro passo, né? O senhor é dono de uma clínica em Natal, né? Você tinha uma clínica, aí foi para os Estados Unidos para fazer fazer uma preparação em Harvard, né? Esse foi... Fale um pouquinho sobre isso. Esse foi um dos últimos... Pandemia, esse foi um dos últimos capítulos. Na verdade, quando eu comecei a minha carreira e depois de entrar na universidade, eu realmente tinha um sonho. Eu queria ter experiência internacional. Eu sempre achei importante conhecer o que as pessoas fazem lá fora para ter um parâmetro do que nós fazemos aqui no Brasil e, obviamente, de ter essa oportunidade de conhecer novas técnicas, de ver como é feito lá fora. E em 2017 nós tivemos a oportunidade de passar 1 ano e meio nos Estados Unidos e fomos na época, né, a gente mandou Você sai procurando, na verdade, eu apliquei lá para Harvard e fomos aprovados, eu e minha esposa, inclusive, fizemos nosso pós-doutorado juntos no Massachusetts Ela General também Hospital. Ela é dentista também. Mas não cirurgião. Não, ela é ortodontista, né? Ela coloca aparelho. E aí foi a família toda, nós passamos 1 ano e meio por lá. E lá nós concentramos bastante, né, em observar cirurgias ortognáticas, em participar das clínicas. Foi onde também eu desenvolvi um pouco mais essa técnica de simulação cirúrgica no computador, que é fantástica, que ajuda bastante. Tanto quando eu voltei, eu trouxe impressora 3D, né? Eu mesmo faço os meus guias, eu gosto disso, eu desenho lá meus guias, faço os guias e faço tudo... Só uma pergunta justamente para quem está nos assistindo e usa uma prótese. Ainda é feita aquela moldagem com aquele gesso, aquela coisa que... Isso existe ainda. Existe, mas... Isso existe, mas, por exemplo, foi substituído pelos escaneamentos intraorais. O que é isso? Você passa uma luz dentro da boca, um objeto que emite uma fonte de luz dentro da boca, e ele faz uma cópia tridimensional de todo o tecido. Ele faz uma cópia do dente, da gengiva, da língua, enfim, faz até da face. E a gente usa todos esses componentes, esse escaneamento, a tomografia, vai no computador, planeja a cirurgia todinha no computador, gera esse guia de orientação e manda para a impressora 3D. Isso é fabuloso. Então, concluindo, quando a gente foi para os Estados Unidos, nós passamos esse período lá, a gente viu muito isso, tanto na ortodontia quanto na cirurgia. Cada vez mais tentando fazer cirurgias conservadoras, com menos invasão, usando de muita tecnologia, né, para poder fazer isso. Então, hoje, quando um paciente fala assim, olha, eu quero fazer um implante, o cara tem lá um certo receio, mas é tranquilo, né? Nós temos em Natal hoje serviços de documentação que fazem tomografia, faz escaneamento e não precisa mais ficar com aquele monte de massinha dentro da boca. Faz escaneamento, é tudo digital. E a sua ida para Harvard, em relação à nossa odontologia, né? Do Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação a Harvard. Porque às vezes as pessoas acham muito bacana dizer, olha, estou indo para São Paulo fazer tal procedimento, vou fazer nos Estados Unidos, né? E hoje o que nós vemos, por exemplo, pessoas vindo de fora fazer implante capilar em Natal, implante dentário em Natal, você mesmo trabalha em João Pessoa, em outros estados, né, fazendo cirurgias e tal. Essa sua vivência lá em Harvard, em relação ao que nós temos no Brasil, o que é que você pode nos dizer sobre isso? Vale a pena sair para fazer um procedimento desse? Vamos lá. A odontologia brasileira, historicamente, ela foi muito bem colocada no cenário mundial. A odontologia brasileira ela é reconhecida como odontologia de bastante qualidade no mundo todo. Natal, especificamente, sempre teve, na sua história, um dos melhores cursos de odontologia do país, desde a década de 70. Natal sempre foi uma escola, a Faculdade de Odontologia de Natal sempre foi
uma referência. Nós temos muitos cirurgiões dentistas aqui na nossa cidade com uma formação excelente. Então, nesse sentido, nós estamos muito bem. É claro que a formação do americano é diferente. A formação durante a graduação dele, eu julgo, ela é um pouco mais intensa sobre alguns aspectos, né? Até porque a formação do americano ela é um pouco diferente. Por exemplo, cirurgia nos Estados Unidos, em muitos locais, você faz o curso de odontologia e passa mais 5, 6 anos fazendo residência. Então, existe essas diferenças que também são perceptíveis. Um país, né, que é uma potência hegemônica até outro. Então, assim, lá você vai nos hospitais, você tem cirurgia robótica, você tem tudo. Não falta o que, por exemplo, no Brasil falta bastante. Mas quando você vai para o lado humano, né, para o lado técnico, da capacidade em desenvolver, eu fiquei em 2 estados. Eu fiquei em Massachusetts, em Boston, né, que lá era o serviço da Harvard, e depois tive a oportunidade de descer para o Texas, em Houston, que é o maior centro médico dos Estados Unidos. Você fez o pós-doutorado. Pós-doutorado, né? Então, que antigamente se chamava de PhD, né? Na verdade, quando você faz você defende a sua tese de doutorado, você já recebe o título de doutor em filosofia, por isso é o Philosophy Doctor, né? Fica um PhD. Mas esse nível de treinamento, ele na verdade está acima disso, né? Você fez doutorado, depois você vai buscar uma coisa além. Então, eu fiquei nos 2 maiores centros, de fato, Estados Unidos, nesse sentido, e com muita tradição em cirurgia. Muita tradição em cirurgia maxilofacial. E eu pude observar isso claramente. Eles têm, sem dúvida, uma vantagem tecnológica que a gente não consegue ainda acompanhar no mesmo ritmo, mas em termos de capital humano, eu diria que é claro, é óbvio, né? Houston tem, por exemplo, o MD Anderson, que é o maior centro de oncologia do mundo. A gente não consegue dizer que, por exemplo, nós vamos ter o mesmo tipo de apoio aqui do que comparado até mesmo em São Paulo, né? Existem essas diferenças, não é? Mas, Stênio, eu não vejo grandes abismos. Não existe. Aquela diferença do passado não... Tem os avanços tecnológicos. Por exemplo, nós estamos engatinhando na 5G, lá os caras já estão implantando 6G. Não, e outra, é uma coisa muito rica, né, que você falou em relação a isso. Vale a pena ir? Não, vale a pena por tudo. Vale a pena... Você aprende, ou no meu caso, eu fui velho, né? Você melhora o idioma. Digo assim, vale a pena para o paciente. Eu estou falando assim, o paciente que acha que... Mas eu tenho, durante esse meu período lá, eu fiz amigos, eu tenho um grande amigo hoje, ele mora em Helsinki, na Finlândia. Ele é cirurgião também. E a gente se fala, assim, cada 15 dias a gente bate um papo curto. E ele fica vendo minhas postagens aqui, eu posto lá no Instagram. Ele fala, pô, você tá nessa cirurgia aí? Eu falo, claro, isso aqui pra gente faz toda semana, né? E pra você ter ideia, que ele tá lá na Escandinávia, ali num país de IDH altíssimo. Ou seja, nós estamos bem colocados nesse sentido. Agora, é óbvio que para algumas condições pode ser que exista um recurso melhor lá fora. Você fala um pouquinho da Nature, onde a pessoa pode ir, o número de telefone. Tá, legal. Nosso consultório é no Manhattan Business, né, ali na Avenida Campos Sales, é perto ali do quartel da Polícia Militar, na Campos Sales. E nós temos lá o nosso consultório, fica no 20º andar, chama Nature Odontologia. Nós temos o nosso canal do Instagram, né, que é Nature Odontologia Personalizada, que os nossos clientes eles fazem muito contato por meio desses canais também. Tem um número de telefone, um e-mail que possa... Temos, eu vou pegar aqui para você, que você me pegou de... Não, porque... O Instagram já ajuda bastante, né? O Instagram ajuda bastante hoje em dia. Lembre-se que eu sou lá do interior e às vezes assim... É Nature... Nature Odontologia. @ Nature Odontologia. Pode mandar pergunta também pro Instagram, né? O pessoal que está assistindo aí, exatamente. Né? As perguntas que a gente não fez aqui... E porventura ainda tenha curiosidade, pode mandar lá no Instagram. Mas é sempre interessante isso, né? De hoje, como as pessoas nos acessam, Verdade. né? No passado era muito da indicação,
né, e continua tendo um papel muito importante, mas o Instagram Hoje é ajuda. muita internet, é verdade. Muita internet ajuda bastante, né? Então, a gente acaba, sim, recebendo os pacientes por meio desse tipo de... Que também tem ajudado a medicina, né? Essa questão da divulgação. As pessoas procuram o atendimento, né? O assunto, né? A cirurgia, mas antes se informam primeiro se no Instagram, na clínica, né? Vai primeiro buscar informações sobre o serviço que está sendo oferecido. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem, né, aperfeiçoado isso porque muitas pessoas ainda são mais tradicionais, mas no caso da minha esposa, que é ortodontista, tem um público mais jovem. Essa galera é praticamente Instagram, WhatsApp, ninguém usa mais telefone regular, né? Então, assim, isso é muito, muito interessante. Tá? O Instagram é Odontologia Nature, não é isso? Isso. @odontologia Nature no Instagram. Bem legal aqui, já estou vendo aqui no Instagram de Estênio. E é bastante atualizado, hein, gente? Então procura lá, tem onde mandar mensagem, mandar pergunta. As perguntas que a gente não fez aqui, né? E tem uma novidade também. Dr. Sandro está iniciando um podcast, né? Ele dentro da estratégia de simplificar, de orientar, de facilitar que as pessoas tenham acesso, ele está colocando um podcast no ar nos próximos dias. Eu acho que é Face a Face, né? O nome Isso. Face a Face com o Dr. Sandro, Dr. Ainda José Sandro. ainda não foi lançado, né? Vai ser. Estamos na organização. Tá sendo, Já gravamos aqui alguns episódios, né, pra gente lançar. E aí ele vai bater papo com várias pessoas de várias áreas e tal, mas justamente vai falar também de medicina, de outros assuntos também, mas dentro dessa estratégia de se comunicar, né, de simplificar para que as pessoas saibam, né, que não é tão complicado. Mais um depoimento pessoal em relação a custo, né, é o valor que você dá às coisas, né? Eu não gastei com o que eu fiz. Eu fiz um investimento muito grande. Eu, por exemplo, não dou valor a automóveis, sabe? Tem gente que troca de carro todo ano, sabe? Eu quero apenas restabelecer minha mastigação, minha funcionalidade, né? E para mim isso não tem preço, né? Para mim o benefício é uma coisa que não tem preço, pelo menos para mim, né? Então muita gente diz, é caro. Não, depende do que você... do grau de dificuldade, problema que você tem. Eu realmente eu posso dizer que não é questão de autoestima, não, é questão de saúde, de tudo, né? De tudo. Você realmente muda a sua vida, sabe? É uma experiência que eu tive, que eu digo com toda certeza. Amigos, pessoas que conversam comigo, e eu digo, olha, faça, cara, faça, porque isso é uma coisa que vale muito a pena, sabe? Se planeje, se organize financeiramente, e é possível ser feito. Com certeza. E eu não sou rico. Esse nosso projeto do podcast, ele veio de uma evolução natural, né? O Stênio me conhece aqui, eu não sou muito do Instagram, eu não tenho muito aquele perfil de ficar fazendo vídeos e falando... TikTok, dancinha, essas coisas. E outra, eu gosto de uma informação de boa qualidade, porque existem muitas dúvidas. E eu não consigo, por meio de um canal tão rápido, falar... Eu tenho paciente do estado todo, né? Eu tenho paciente de Mossoró, tenho paciente de Pau dos Ferros, tenho paciente de Acari, Caicó... E muitas pessoas falam, Sandro, poxa, você podia colocar lá, isso é tão bacana que você está fazendo, né? E eu ficava legal. ali daquele jeito mais quieto. E eu falei, não, o podcast é bom, porque o podcast ele dá a oportunidade desse tipo de conversa e de as pessoas colocarem dúvidas, né, que a gente pode discutir melhor. Recentemente eu recebi um caso, esse caso para mim é emblemático. Eu recebi uma paciente que ela veio de São Paulo e ela veio encaminhada para fazer uma extração dentária
indicado para fazer com anestesia geral no hospital. A colega que trabalha comigo, a médica anestesiologista, falou, Sandro, você pode conversar com ela? É uma pessoa conhecida? Eu falei, claro, sem problema. E foi ao consultório. E a pessoa, ela estava com um quadro de diabetes, estava com o pé machucado e estava com uma certa dificuldade. Mas ela veio com encaminhamento para fazer uma cirurgia, duas extrações dentárias no hospital. E eu fiquei pensando, mas por que fazer isso no hospital? Fui conversar com a paciente. Ela estava tomando lá 2 medicamentos que a gente consegue controlar tranquilo. A paciente não tinha nenhuma outra comorbidade importante e super colaborativa. Para resumir a história, fizemos o tratamento dela no consultório, chegou lá, fez procedimento tranquilo com anestesia local, foi para casa, evitou de uma internação hospitalar, evitou, né? Claro, toda vez que você leva um paciente para o hospital, e isso é importante dizer, eu gosto muito de operar com anestesia geral, é muito importante, mas toda cirurgia tem a sua indicação. Tem paciente que você vai para anestesia geral e outros não precisam. E o grande ruído nisso aí foi simplesmente a falta de informação sobre a possibilidade de fazer a cirurgia sem suspender o medicamento. Então, quer dizer, e a gente pergunta, eu tomo esse, eu tomo isso. Gente, se você tem esse contato, se você avalia direito, nós podemos fazer muitos procedimentos no cuidado. Está aí, Danilo, a diferença entre um pós-doutor e um blogueirinho, né? Aqueles que dão show de comunicação, aqueles que são fenômenos de internet, né? Mas realmente não tem um conhecimento. Eu acho que o podcast, o Face a Face, vai fazer sucesso, viu? Quando for lançado. A gente espera que sim. Já estou vendo que o senhor está com o telefone aí, estamos devendo o telefone da clínica. Né? Sim, eu vou passar para vocês aqui, o nosso número é 84, né, o DDD, 99650-0937. Né? Repetir, é o DDD 84. É Instagram também? O WhatsApp também, 99650-0937. À disposição de vocês. É isso aí. Estamos batendo 1 hora de podcast. Passa rápido, né? Vamos gravar 30 batendo minutos. 1 hora de podcast. Impressionante aqui, mas foi muito legal a conversa, viu, doutor José Sandro aqui, que é cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Muito legal o papo, viu, doutor? Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui. Acho que a gente atendeu um pouco a expectativa de quem assistiu aí o podcast, né? Claro, alguma pergunta pode ter ficado sem ter sido feita, mas como eu disse, né? Manda lá no Instagram, entra no Instagram da Odontologia Nature, né? Isso. @Odontologia Nature, que vai ter lá a oportunidade de fazer. Tem o meu também pessoal, né? Que é @Dr. José Sandro, que eu posso responder se alguém quiser. O pessoal vai querer fazer tem muito tempo. @Dr. José Sandro, então aí é a opção também, para quem tiver alguma dúvida, viu? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, obrigado, Danilo. Obrigado, muito obrigado. E até a próxima, né? Valeu. Agradecer a vocês aí que nos acompanharam até o final. Lembra aí de curtir o nosso canal, né? De fazer seu comentário aqui no nosso YouTube, e claro, acessa lá o www.grandeponto.com.br. Valeu, Estênio. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço.